nós te exaltamos. Quem já sentiu a presença gloriosa dele? Quem já se sentiu como filho? Quando você foi gerado, você ainda era criatura. Mas depois que quando você entrega a sua vida a Jesus, aí você não é mais criatura, você é filho. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que não foi você que escolheu Ele. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu encontrei o Senhor, eu fui por um amor. Mas a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que escolheu nós. Já pensou milhões de milhares de pessoas, e você no meio dessa geração, Ele te escolheu e te chamou essa geração e te levantou essa geração como homem de Deus e mulher de Deus, como profeta do Senhor. E se fosse eu que escolhesse você, eu poderia errar, eu poderia falhar, mas não foi o presbítero que escolheu você. E quem escolheu você foi o papai. E quando o papai escolhe, ele não erra. Então você que chegou aqui com dúvida se você é filho, mas tira essa dúvida do teu coração, porque você é sim filho de Deus. Você foi pago, e o preço que Ele pagou por você foi um preço muito caro. Foi um preço de sangue. Aquela cuspida que Jesus levou, aquelas chicotadas, aquela coroa de espinho, aqueles nomes de blasfêmias, ali, Ele estava sofrendo tudo ali, por mim e por você. A Bíblia diz que a cédula que era contra mim e contra você, Ele rasgou lá naquela cruz de Calvário. Ele rasgou lá na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu lá naquela cruz de Calvário, a Bíblia diz que o véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. E por isso que hoje é totalmente diferente. De primeiro, as pessoas de ano em ano iam para o templo do Senhor sacrificar o Senhor, ia lá em Jerusalém adorar o Senhor, andava muito a pé, outros montados, para ir adorar o Senhor em Jerusalém, porque lá era o lugar de adoração, lá era o lugar da promessa. E de ano em ano as pessoas iam sacrificar lá o Senhor pelos pecados da nação. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 53 que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos todos sarados. Imagine você passar um ano para ir adorar o Senhor, mas quando Jesus veio e morreu lá naquela cruz de Calvário, ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, na sua casa,
seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, aonde você quiser, você pode adorar o Senhor. E o mais precioso é que Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. Lembra daquela arca que conduzia a presença de Deus? Aí Deus disse: eu não habitarei mais em templos feitos pela mão do homem. O que é que Deus está dizendo? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, 16, diz: nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você vai para o trabalho, você é a arca do Senhor, você carrega a presença. Você vai para a faculdade, você carrega a presença, porque você é a arca do Senhor. Então hoje nós temos o privilégio de ser filhos de Deus, filhos da promessa. Seremos abençoados 100 vezes mais aqui, e lá no céu 100 vezes mais. Então essa é a promessa que Deus tem para nós. Então você é a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido por Deus. Diga: eu sou santo, santo. Olha como é totalmente diferente, irmão. Olha como é que Deus faz. As pessoas, eles pegam a madeira e faz um santo, né? E pega aquele santo e bota o nome e diz que ali é um santo. Outros pegam gesso e faz algo de gesso e diz: aqui é santo, aqui é o nome de um santo. Pega um ferro, cobre, ou qualquer coisa e faz um boneco e diz que ali é um santo. Mas o nosso Deus é totalmente diferente. Ele pega um homem cachaceiro e transforma num homem santo. Ele pega um traficante, transforma a vida dele e transforma ele num homem santo. Ele pega uma prostituta e ele transforma a prostituta numa mulher santa. Então nosso Deus é totalmente diferente, irmão. Ele pega o homem, ele pega a mulher e faz um homem santo. Então por isso que nós somos o povo escolhido, o povo de exclusividade de Deus. Diga: eu sou escolhido, chamado. Eu sou promessa. Eu sou aquele filho daquele que era e que é e que há de vir. Eu sou filho do leão da tribo de Judá, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que tem a coroa de Davi, aquele que até na sua morte, lá na cruz, ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Até na sua morte ele salvou um ladrão. Então esse Jesus que você serve, esse Jesus que você entregou a vida a Ele, é Ele que está aqui essa noite e quer fazer coisas grandes e coisas extraordinárias na sua vida. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga de novo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado. Irmão, você não sabe quem é que está do meu lado, irmão. Você
Você dizendo que esse irmão que está do meu lado é lindo. Você não está vendo quem é que está do meu lado aqui. Mas eu quero te dizer aqui essa noite: o irmão que está do seu lado é lindo. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você entendeu. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o inimigo tem raiva de você. Por isso que o inimigo quer destruir você. Por isso que o inimigo não desiste de você. Sabe por quê? Porque você vai morar lá no céu. E por mais que ele queira, ele não tem lugar mais para ele no céu. O lugar dele é no inferno. O lugar do diabo é no inferno. O lugar do diabo é no inferno. E o mais precioso, a Bíblia diz: quem é de Deus, quem nasceu de Deus, vence o mundo. A Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, o maligno não. Aleluia. Acenda essas luzes, por favor. Quem já sentiu a presença do papai? Você foi atraído a esse lugar? Alguém te convidou, sim ou não? Alguém te convida para você vir. Mas eu quero te dizer, essa pessoa que te convidou para você vir aqui essa noite, apenas ele foi um instrumento usado por Deus para trazer aqui você a esse lugar. Porque nós somos atraídos a esse lugar pela presença de Deus. É a presença de Deus que atrai as pessoas para esse lugar. Onde tem a presença dele, a transformação. Onde tem a presença dele, há milagre. Nós somos atraídos pela presença de Deus. Por quê? Porque sem ela nós não somos nada. E hoje eu quero falar aqui algo que Deus falou muito forte no meu coração, sobre a base da igreja, ou os pilares da igreja. A igreja, desde do seu início, que ela foi perseguida. E eu quero falar aqui sobre os fundamentos de uma igreja verdadeira, da igreja que segue os princípios, segue os propósitos, e tem o nosso ponto de fé, a palavra. Tem uma coisa que nós gostamos aqui, é da palavra. Então, uma das bases que nós precisamos entender e compreender, e que você vai sair daqui essa noite entendendo quais são as bases da igreja. E a primeira base que eu coloquei, irmão, é a Bíblia. A Bíblia é um manancial. A Bíblia é um manual do ser humano. Assim como você compra um celular, você compra uma televisão, e quando você compra essas coisas, vem um manual, sim ou não? E esse manual te dá direção como mexer no aparelho. Mas eu quero te dizer que a base, o fundamento da verdadeira igreja é a Bíblia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: a Bíblia. Abra aí Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18.
que diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Abra 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia, ela sempre será o nosso manual. A Bíblia, ela está te direção como cuidar do seu casamento, como cuidar da sua família, como cuidar do seu filho, como cuidar da sua saúde. A Bíblia, tudo o que você quer, nela tem. A Bíblia fala em Mateus 10:30 que até os vossos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então vamos lá, para que a primeira base da igreja é a Bíblia? Para que ela serve? Porque muitas pessoas no tempo antigo queimavam a Bíblia, e porque muitas pessoas diziam que a Bíblia era o livro da capa preta. Tem muitos países aí que não pode ler a Bíblia. É perseguido. Mas nós aqui, para a honra e glória do Senhor, nós temos essa oportunidade de ter a Bíblia em nossas vidas, e nós respaldar a nossa vida na palavra. Então a Bíblia fala aqui, para que serve a Bíblia? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Porque tem muitas pessoas, irmão, que diz que a Bíblia, que diz que a palavra foi escrita por mão de homens, mas foram homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, você vai escrever um livro, e se você escrever um livro, você vai achar alguma falha, algum erro nesse livro. Mas a Bíblia, irmão, estudiosos, pessoas que são contra palavras, eles criticam, mas a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela não tem mentira. A Bíblia, ela tem verdade. A Bíblia é um manancial de Deus para a sua vida. A Bíblia, ela te dá direção como conhecer Deus, como conhecer Jesus, como conhecer o Espírito Santo, e como viver uma vida próspera e uma vida abençoada. Então tem muitas pessoas: eu vou acreditar na Bíblia porque a Bíblia foi feita por mão de homem, não sei o quê, mas caça uma mentira na Bíblia para você ver. Por isso que Deus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Tudo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, ela está escrita aqui. E tudo que está escrito aqui, irmão, passa céu, passa terra, mas isso aqui vai ter de se cumprir. Tudo que está escrito aqui, ela vai se cumprir. Coloque aí de novo para nós terminar. Volte um versículo anterior, o 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela veio para nos ensinar, ela veio para nos corrigir, ela veio para nos redarguir, ela veio para nos dar direção, ela veio para nos ensinar. Mas a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo perece, ou o povo está sendo destruído por falta de quê? Por falta de quê? Olha que a Bíblia, olha que as pessoas conhecem a Bíblia. Então o povo está sendo destruído, o povo está sendo destruído por falta de quê? De conhecimento e de quê? Da palavra de Deus. Por isso, irmão,
que antes de eu se converter, eu li ela todinha, para saber o que era certo e o que era errado. Então hoje, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer conhecer Deus? Você quer saber o caminho de salvação? Você quer saber o caminho da libertação? Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer o Espírito Santo? Você quer conhecer verdadeiramente? Você vai aonde? Na Bíblia. Coloca João 5,39. Tem alguém me entendendo aí? Diga amém. Jesus falando, diz bem assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que de mim. O que é que Jesus está falando? Examinai as minhas Escrituras. O que é que Jesus está nos dando direção? Que nós precisamos examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus, e são elas que vai levar o homem à vida eterna. E João 17, Jesus diz bem assim, ó: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Coloca aí João 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, o que é que a Bíblia fala em Romanos 10:17? Romanos 10:17. Estão todo mundo vendo aqui? Amém? Vocês estão entendendo? Qual é a base da igreja verdadeira? É o quê? A base da igreja verdadeira é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de quem? Então não existe fé, irmão, se não for através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, para nós entendermos as bases, os fundamentos da igreja, por isso, irmão, que é bom você conhecer a palavra, porque é bom você conhecer a Bíblia, porque nós estamos chegando em dias difíceis, em dias trabalhosos, e nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que vai levantar muitos falsos profetas, muitas pessoas enganando, muitas pessoas com doutrinas diferentes, muitas pessoas não alinhado com a palavra, mas com a doutrina do homem. E se nós não tiver conhecimento da palavra, e se nós não tiver conhecimento da Bíblia, muitos perecerão. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Então nós ainda e sempre pregaremos, ensinaremos através da palavra, porque não é qualquer coisa. Porque as pessoas às vezes chegam: eu penso assim, eu acho assim, deixa. Meu querido, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia disser, você acredita na Bíblia? Acredita, então abra de tal lugar, em tal lugar, e vamos ver, para ver se você está certo ou você está errado. Porque quando você conhece a palavra, irmão, quando você conhece a Bíblia, não é tudo que você come, não. Quando você conhece a Bíblia e tem conhecimento da Bíblia, não é tudo que entra em você, não. Você precisa conhecer a palavra. Por quê? Sabe como é que Jesus venceu o diabo? Quem lembra aqui como foi? Foi no murro? Foi na espada? Foi na briga? Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Mateus 4:4.
O Satanás chegou para Jesus e disse, viu que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele pegou uma pedra e disse, tu não é o filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é essa Bíblia aqui que nós estamos essa noite lendo ela. A palavra de Deus é tão grande, irmão, tão poderosa, que você não vê nada em local nenhum que divide alma e espírito. Abra aí Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Olha como a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela tem o poder e ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos ser ouvinte da palavra, mas nós precisamos praticar a palavra. Porque a palavra de quem? Do presbítero José. A palavra de Fabiano, né? Não, a palavra de quem? É o que ela? Vamos lá, a palavra de Deus, ela é o quê? É mais penetrante do que qualquer espada de quê? Ela entra, penetra até a divisão da alma. Olha, irmão, só a palavra de Deus, ela divide alma e espírito. Você já viu outra coisa dividir alma e espírito? Você já viu? Só ela, irmão, a palavra de Deus, ela divide alma e espírito. Alma, espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do quê? Olha que coisa extraordinária, irmão. Ela divide espírito e alma, junta e medulas. E ela é apta para discernir. E o quê? E o nosso coração. A palavra de Deus é extraordinária. Então, irmão, não é tudo que você vai engolir. Então não é tudo que você vai seguir. Então não é tudo que você vai dizer é desse jeito. Não, irmão, se você tem de ter o conhecimento bíblico. E uma das bases da igreja é a palavra. Uma das bases da igreja é a Bíblia. Continue vivendo a Bíblia, praticando a Bíblia, lendo a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A primeira base é o quê? A primeira base é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. A segunda base da igreja, somente Cristo. A base da igreja é somente Cristo. Abra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque tem pessoas, irmão, que foi criado na idolatria. E às vezes ele pede, faz oração no nome de Pedro, de João, de Francisco, e vai dizendo o nome de santo lá. Eu vou pedir no nome de João, de Pedro, e sai dizendo o nome de um bocado de pessoas. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só o quê? Porque há um só Deus e um só o quê? Mediador entre Deus e quem? Tem outro mediador? Tem outro que leva a sua oração? Tem outro que você pedir no nome dele, o Papai do Céu vai atender? Então não vamos seguir o que a Bíblia diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Então só Ele, irmão, é a ponte. Só Ele pode levar a sua oração ao Pai. João 14,6 diz o quê? Coloca João 14,6.
João 14,6. Disse-lhe quem? Eu sou o quê? A verdade e a vida. Jesus é bem claro. Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por quê? Porque não foi Pedro, não foi João. Pedro foi um grande homem de Deus, João foi um grande homem de Deus, os profetas foram um grande homem de Deus, os homens que pregaram o Evangelho foi um grande homem de Deus. Mas ele sabia que eles, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles pregavam Jesus, eles diziam: o caminho é Jesus. A Bíblia diz que um anjo aparece para João, e João se prostra diante do anjo. O anjo disse: ei, se levanta, que eu sou conservo seu e dos seus irmãos, você só pode adorar a Deus. A Bíblia diz que Pedro, quando chega na casa de Cornélio, eles querem adorar Pedro, e Pedro disse: não, levanta, que eu sou irmão igual a você só pode adorar a Deus. Então o caminho é Jesus. Atos 4,12. Atos 4,12. Aleluia. O primeiro pilar, a Bíblia. O segundo pilar, Jesus. E olha o que a Bíblia está dizendo, viu? Atos 4,12. E em nenhum outro há o quê? Porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens que pelo qual devamos ser salvos. Nenhum, irmão. Só Jesus, Ele pode salvar. Só Jesus é o mediador. Só Jesus é a ponte. Abra agora João 14,13. João 14, 13 e 14. Olha o que é que Jesus diz, viu? E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no quê? Então você vai pedir algo a Jesus, você vai tirar aqueles santos que você pedia no nome de João, no nome de Pedro, no nome de Francisco, e saía dizendo aí. Eu, antes de conhecer Jesus, irmão, eu tinha, a minha carteira era cheia de cor de santo. Aí os irmãos falavam para mim, eu ficava invocado. Aí, irmão, joga isso fora, essas fotos de santo, essas coisas aí. Não, isso aqui me protege. Que protege, irmão? Protege não, o que lhe protege, o que lhe guarda, o que lhe salva é Jesus. Se você estiver fazendo oração em nome de outra pessoa, a Deus, a sua oração não chega lá não. Em João 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Se vós permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiser que vos será feito. Aí Jesus diz: porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Então, segundo pilar, a segunda base da igreja verdadeira é Jesus Cristo. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado e diga: é Jesus Cristo. Cutuca ele aí, se ele estiver cochilando aí. Então a base da igreja verdadeira é Jesus, irmão. Se tiver outra pessoa dizendo que vai no nome de fulano para chegar ao Pai, que vai no nome de ciclano, não, é só o nome de Jesus. Você tem que fazer sua oração: Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, faz isso em minha vida, faz isso em minha casa, faz isso na minha família, faz isso. Então toda oração ela é direcionada a quem? Ao Filho, para que o Filho seja glorificado no Pai. E tem até as pessoas que disseram que tem um advogado aí, né? Só que o nosso advogado é Jesus, irmão. Não tem negócio de dizer que é advogada, é advogado, não. O nosso advogado é Jesus. Abra aí 1 João capítulo 2, versículo 1. Vamos ver quem é o nosso advogado também, né? Meus filhinhos, quem é filho de Deus, levante sua mão aqui.
Quem é filho de Deus, levante sua mão aqui. Ô glória! Já pensou o tanto de glória que nós vamos dar lá no céu quando nós chegar lá? Aí olhar para a cara do irmão e dizer: valeu a pena, irmão. Valeu a pena nós escutar aquelas palavras. Valeu a pena nós ser fiel. Valeu a pena nós perseverar. A Bíblia diz o que? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o... Quem é esse advogado? Jesus Cristo o quê? É só Ele. É só Jesus. Ele é a nossa base. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. É Ele que abre a porta e é Ele que fecha. Ele, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Yeshua HaMashiach, o Messias, é Ele, é a base da igreja verdadeira. Se aparecer outro é falso. Aleluia. Qual é a segunda base? Os irmãos não comeram ainda hoje não, no jantar não, é porque só janta 7 horas, 8 horas, né? Qual é a segunda base da igreja? Oh, Yeshua HaMashiach, aquele que foi em culto de João Batista. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E você diminui e que Jesus cresça na sua vida, na sua casa, na sua família. A quarta base da igreja, a fé. O que é fé, presbítero? Abra aí Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Olha como é totalmente diferente, irmão. A fé dos romanos naquele tempo era pelo que via, era pelas indulgências, era pelo que eles viam. E a fé é totalmente diferente, irmão. A fé é você ter certeza que Jesus existe, que você não está vendo, mas você tem fé. Então o firme fundamento da fé, das coisas que não se vê, mas nós acreditamos, irmão, que Ele existe e que Ele é galardoador da nossa vida e da nossa fé. Romanos 1,17, coloca aí, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá de quê? Pelo quê? Pela fé, irmão. Pela fé. Abraão foi chamado e saiu da sua parentela e foi para um lugar que ele não conhecia. Ele deixou tudo e foi para uma terra que não conhecia. Pela fé, irmã, Joquebede, a mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, porque naquela época Faraó estava matando todos os homens, todos os meninos que nascesse homem, era para ser morto, era jogado no rio Nilo para o jacaré comer, só era para deixar as mulheres. E quando Moisés nasceu, irmão, Joquebede guardou Moisés por 3 meses. Isso é um sinal de fé, irmão. Ela, imagine, irmão,
Um menino nascer em uma casa, um menino nascer em uma família. Eu imagino, irmão, como era que, porque menino chora, né? Menino chora de manhã, menino chora de meio-dia, menino chora de noite, menino chora de madrugada para mamar. Eu imagine como foi esse milagre tão extraordinário que aconteceu na vida de Moisés. Porque ele passou 3 meses escondido, irmão, dentro da casa de seu pai e da sua mãe. E será se ninguém via esse menino chorar? Será se ninguém disse a Faraó? Que milagre, que coisa extraordinária. Pela fé, Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Mas Deus era tão grande na vida de Moisés, irmão, que é o que acontece. Quem era que estava querendo matar Moisés? Era quem? Era quem? Os irmãos estão estudando a Bíblia mesmo. Era Faraó que queria matar quem? Moisés. Aí o que acontece? Depois de 3 meses, eles fazem uma barquinha, uma arquinha, né? De betume, e coloca Moisés dentro daquela arquinha de betume, e solta dentro do rio, e aquela bichinha, eu creio que Deus só ia dizendo, é por aqui, soltou na água, e é por aqui, soltou na água, e sabe aonde Moisés foi parar, irmão? Quem imagina aqui? Na casa de quem? Mas não era Faraó que queria destruir Moisés, irmão? Era assim ou não? Aí quando chegou lá, as moças estavam lá tomando banho, pegaram aquele menino, tem um menino das Hebreus, que era para ser morto, que era para ser matado. Moisés foi para a casa do inimigo. E quando chegou lá, aí Miriam saiu, né? Acompanhando aquela barquinha. Quando eles pegaram Moisés, aí Miriam chegou e disse: ei, eu sei quem é que pode cuidar dessa criança, quem é que pode dar leite. E sabe, sei. Aí o que é que acontece? A filha de Faraó, mas Faraó paga um salário para que Joquebede, que era a mãe de Moisés, dá leite a esse menino e cuidar desse menino até o quê? Até crescer. Já pensou que milagre, que fé e que coisa extraordinária é essa, irmão? Um Deus tão tremendo que você serve, e às vezes você ainda pensa em desistir, ainda pensa em parar, porque a luta está grande, porque a batalha está grande, porque o sofrimento está grande. Ei, irmão, não abandone esse Deus tremendo por nada. O Moisés foi para a casa do inimigo, o inimigo cuidou de Moisés para Deus. Quando Deus quer esconder uma pessoa, irmão, Ele esconde até na casa do inimigo, e o inimigo não sabe. Esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Esse Deus é tremendo, irmão. E pela fé, sabe o que foi que aconteceu? Moisés se tornou o libertador do povo de Deus. E pela fé também Noé, irmão, avisado que vinha o dilúvio. Isso é que é fé, irmão. Sabe o que foi que aconteceu com Noé? Vocês sabem a história de Noé. Deus aparece para Noé, porque Noé achou graça diante de Deus e disse: Noé, constrói uma arca, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Presbítero, que mistério é esse? Conta esse mistério para mim. Aquela época não chovia, irmão. Não tinha chovido sobre a face da terra. Presbítero, agora foi que você complicou as coisas. Nós vivemos com água, as plantações vivem de água. E como é esse mistério? A Bíblia diz que vinha um vapor debaixo da terra e molhava a terra para produzir. E não chovia. Mas Deus não mandou Noé fazer a arca, sim ou não? Então foi o que ele fez? Obedeceu, e ele passou 120 anos fazendo o quê? Fazendo aquela arca.
Imagina as pessoas que fazem, para que esse homem vai fazer essa arca? É só para tirar foto. Para que esse homem está fazendo essa arca? Esse homem é doido. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da palavra. Creio eu que era Noé fazendo a arca e ele zombando. Era Noé fazendo a arca com a sua fé e ele zombando e tirando onda de Noé. Mas depois que Noé, ele faz a arca, aí a Bíblia diz que Deus fecha, Deus manda o dilúvio, e o dilúvio sobre a face da terra, chove tanta água, as fontes do abismo abriu, e Noé e sua família entrou na arca. E aquele mundo antigo ele foi acabado, sabe por quê? Porque Noé era um homem de fé. Por isso que a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pelo quê? Olha, outra mulher que exerceu a fé, irmão, mesmo sendo uma mulher ímpia. A Bíblia diz que Deus manda Moisés enviar os espiões, que na verdade já não era Moisés, era Josué, né? Manda enviar os espiões à terra de Jericó. Aí quando chega em Jericó, aquela mulher que era prostituta, chamada Rabi, ela acreditava. Por quê? Porque o povo dizia, o povo de Israel, o povo judeu, ele tem um Deus. E ela já, com certeza, ela já tinha ouvido falar de Deus, irmão. E ela pega os espiões e esconde aonde? Na sua casa. Pelo quê? Pela fé. E pela fé, irmão, Raabe guardou a sua família e a sua casa, e a sua família não foi destruída por causa de quê? Da sua fé. E se for falar de fé, irmão, nós ia passar a noite todinha falando de fé. Porque quantas vezes eu me lembro quando o pastor foi daqui para o Piauí, e Deus abençoou ele lá, e ele ia fazer aquela posada, que é umas posadas mais lindas que tem no Piauí. E ele foi mais a pastora, e ele foi mais Dona Irene, e quando chegou lá, ele disse que quando chegou lá, que começou a cavar na areia para fazer os alicerces das construções. Disse que Dona Irene dizia bem assim, esse homem agora ficou doido mesmo. Como é que esse homem vai construir cavando desse tanto de buraco, dessa fundura? O Hugo endoidou mesmo. Mas Deus, irmão, era grande na vida do nosso pastor, e é grande na vida do nosso pastor, que hoje ele construiu lá no Piauí uma posada linda. E foi pelo quê, irmão? Pela fé. Pela fé, irmão, essa obra começou aqui, debaixo de uma tenda. E quando puxava os fios da tenda, para lhe fazer energia, para gerar energia, os ladrões vinham roubar os fios. O pastor arrumava fio de novo e botava para acender. Os guris subiam em cima da corra da tenda do circo, e os guris subiam lá em cima e saíam escorregando. E pela fé, Deus abençoou, e eles compraram esse terreno aqui. E pela fé, a igreja começou lá dentro. E pela fé, olha o tamanho da igreja, do espaço que Deus já abençoou. E pela fé nós estamos aqui hoje, dando testemunho no Deus que nós servimos. Então a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E a Bíblia também diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível
agradar a Deus. Aleluia. A quinta base. A quinta base é a graça. Abra aí Efésios 2, 8 e 9. Quem aqui sabe o que é graça? Levante sua mão. Poucas pessoas sabem o que é graça. O que é graça? Graça é um dom imerecido. É algo que nós não merecíamos e Jesus fez por nós. Então a graça que foi derramada sobre a minha vida não é porque eu sou bonito, não é porque eu visto bem, não é porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. A graça é um dom imerecido, isso é, nós não merecíamos, mas Jesus fez isso por nós. Então Efésios 2, 8, 9 diz o quê? Porque pela graça sois, por meio de quê? Por meio de quê? Da fé. E isto não vem de quem? É dom de Deus. Isso é, não é de você, não é do que você faz. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo quê? Pela graça, por meio de quê? Da fé. E isso não é de vós, é um dom gratuito de quem? E o mais extraordinário vem agora, o versículo seguinte. O versículo 9. E aí onde é que está, irmão? E não vem de quê? Para que ninguém? Ninguém vai ser salvo por obras não, irmão. Me conta esse mistério aí, presbítero. Ninguém vai ser salvo, irmão, por causa que eu ajudei o irmão Fabiano, eu ajudei a irmã Anne, eu ajudei o irmão Brendo, eu ajudei o irmão Daniel. Ninguém é salvo por isso não, irmão. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque antigamente, irmão, eles diziam que a salvação é pelas obras. O povo romano dizia que a salvação era pelas obras. Você abençoava o pobre, você abençoava as pessoas e ali você é salvo. Mas quando Martinho Lutero ele reformou o cristianismo, ele disse: a salvação não é pelas obras não. A Bíblia está dizendo que a salvação é pela graça. Isso é, presbítero, e as obras boas que você faz? Se for o ímpio morrer sem Cristo, não vai servir de nada as obras que ele fez. As obras só vai ter servidão para o homem salvo em Cristo Jesus, para a mulher salva em Cristo Jesus. Aí as obras vai acompanhar você, para no dia do julgamento você receber o quê? Galardão das obras que você fez boa. Mas imagina um homem ímpio, ele ajuda uma pessoa, ajuda outra, aquilo vai salvar ele? Não, o que vai salvar ele é a confissão em quem? Em Jesus Cristo. O homem só é salvo através de Jesus Cristo, não por obras. Então, irmão, ninguém vai ser salvo pelas obras boas que fez. As obras boas que você fez, ela só vai servir se você já for salvo em Cristo Jesus, para você receber galardão lá no céu. Quer prova disso? Abra aí Atos capítulo 10. A partir do versículo 1. Atos capítulo 10, versículo 1. Vamos ler aqui, para você entender esse mistério. Entenda o mistério aí, viu? E havia em Cesareia um homem por nome quem? Como era o nome do cidadão? Vocês não vão botar o nome do filho de vocês nesse nome feio não, viu? Vocês vigiam, viu? Edna está grávida. Quem mais? A filha do seu Gilvan. Esse nome é feio demais. Vocês não vão botar o nome desse menino no filho de vocês não, viu? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio,
centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Ele era o quê? Piedoso, temente a Deus, com toda a sua, o qual fazia muitas esmolas, isso é, esmola, obras, ao povo, e de contínuo orava a quem? A Deus. Vamos lá, veja um mistério aí. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de quem? De Deus. Vamos lá. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que falava com Cornélio chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam seu, e havendo-lhe contado tudo, os enviou aonde? A Jope. Atrás de quem? De Simão. Vai. E no dia seguinte, indo eles caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou uma visão, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Versículo 12. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e as aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Em segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se: Simão, que tinha por nome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 homens te buscam. E levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio, estando esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Eu falei lá no início, né? Que eles adoraram Pedro. E olha o que é que Pedro faz.
Mas Pedro o levantou e dizendo: levanta-te, que eu também sou o quê? E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Até Pedro ele ficou com dúvida do que era. Seguinte: e disse Cornélio: há quatro dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, na hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção mas que lhe agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado num madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenará a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. E nós mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que o povo de Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E estes dão testemunho, os profetas, de que todos os que nele crescem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava, esse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito? Então vamos lá. Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que jejuava, era um homem que orava, era um homem que fazia obras, ele fazia esmolas. E o que é que acontece? Ele não era salvo em Cristo Jesus. Então por isso que as obras não podem salvar ninguém, irmão. Mas o que é que acontece? Ele vai até Pedro, manda chamar Pedro, Pedro vem
prega a palavra, eles, o que é que acontece? Eles se arrependem, eles são cheios do Espírito Santo, e depois eles são o quê? Batizados, como formação, que o homem é salvo através de Jesus Cristo, e que as obras só vai servir como para ele, para receber galardão no céu. Então nenhuma criatura vai ser salva por causa de obras. Ah, eu fiz isso, eu sou bom, eu sou aquilo, ah, eu não bebo, eu não fumo, mas não sei o quê. Ei, irmão, obras não vai salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E eu não poderia deixar de fora um dos pilares mais preciosos da igreja verdadeira. É a família. Primeiro é Deus. Segundo, família. E terceiro, ministério. Olha o que é. Coloca aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se eu não estiver enganado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Qual o seu pilar? Um dos pilares da igreja verdadeira, a família. A sua família é promessa do Senhor. Os seus filhos é herança do Senhor. Os seus filhos Deus deu para você cuidar. E cuidar com amor e com carinho, porque quando você vai ter de dar de conta dessa família. E tem muitas famílias sendo destruídas, irmão. Casamento sendo destruído, separação, divórcio. Esses dias eu fui pregar lá na quarta-feira, eu fui pregar lá na empresa lá, e Deus me deu uma direção, direcionada por Deus mesmo. E Deus falava muito forte no meu coração que tinha uma mulher que ela estava para se separar do seu marido. E eu fui bem claro, Deus não me mostrou quem era a mulher, mas Deus disse bem assim, falou bem claro, não deixe seu marido. Porque, irmão, você vai ter de viver até Jesus voltar com essa mulher que está do seu lado. Sabe por quê? Porque se tiver só feijão na sua casa, ela só come feijão para você. Se tiver só arroz, come arroz. Se Deus te deu essa mulher aí, você vai ter de carregar ela até Jesus voltar. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mulher e sua mãe, e unirão a sua esposa, e serão o quê? Dois, o quê? Uma só carne. Porque o que Deus uniu não separa o homem. E olha o que a Bíblia diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, o que a Bíblia diz? Negou a fé e é pior do que um infiel. Precisa cuidar da família. A sua família é projeto de Deus. Primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério. Família. E a 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Josué abraçou a sua família e disse: eu não sei qual Deus vocês estão querendo servir, eu não sei qual é o Deus que vocês vão agora seguir, mas ele disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, irmão, é um dos fundamentos da igreja verdadeira. Deus não trabalha com separação. Deus trabalha com multiplicação. Deus trabalha com a família. Se você cuida da obra e esquece da sua família, é errado. Se você está fazendo as coisas para os outros, está esquecendo de sua família, está errado. Então você tem que cuidar da obra, mas tem que cuidar da sua família. Porque uma das bases da caminhada cristã é a família. Quando toca em você, quando toca em alguma pessoa da sua família, toca em você também. Então a família, ela também é uma base da igreja.
E uma base da igreja, irmão, também é o ministério, é o templo, é onde você vem adorar, é onde você vem louvar, é onde você vem fazer suas preces. Aí tem muitas pessoas que dizem bem assim: não, mas eu sou igreja, a minha casa é também a igreja. Irmão, eu saiba não. Você pode adorar o Senhor na sua casa, sim. Você pode orar o Senhor na sua casa, sim. Mas dizer que a sua casa é do mesmo jeito da igreja, que conversa é essa? Porque muitas vezes, irmão, na sua casa é totalmente diferente. Na sua casa você chega com os sapatos, joga lá no. Mas acho que isso não acontece com o povo daqui não. O povo da catedral não acontece não. Chega com o sapato, joga no canto. Chega com a camisa, joga no outro. Chega com o boné, coloca no outro. Discute mais o marido discute mais a esposa. A casa do Senhor é desse jeito, irmão. O templo é um lugar apropriado para nós adorar, para nós louvar. Lá você briga, lá você discute, né? Lá você é totalmente diferente. Mas quando chega na igreja, às vezes até o casal discute, né? Mas quando vem para a igreja, aí, bora, me dá a mão, me dá a mão. Aí faz quando é um pastor, liga um motorzinho de super crente, né? Aí briga lá na casa, às vezes discute, tá lá. Aí vem um com a cara fechada com o outro, mas quando vê os irmãos, quando chega perto da igreja, me dá a mão. O templo do Senhor ainda continua sendo um lugar de santidade. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1: guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. E eu fico imaginando, irmão, muitas vezes, porque a maioria das vezes quem ajeita essas cadeiras é eu, principalmente dia de culto de segunda. No domingo hoje eu quase nem mexi em cadeira, porque Marcel deixou no grau. Parabéns, Marcel, por Deus te usar aí. E ele está deixando as cadeiras tudo organizadinha. Eu quase nem mexi, o trabalho hoje foi pouco, só foi para passar um pano e fazer essas coisas. Mas dia de segunda-feira, irmão, que eu chego aqui no culto de oração, que eu encontro copo no chão, papel de bombom no chão, cadeira virada, que eu não sei o que, tá. Eu digo, se o irmão e a irmã pega um copo para beber água, deixa o copo lá, deixa o copo cheio, deixa o copo no chão. Não começa a olhar para baixo não, que eu já vou saber quem é a pessoa que está fazendo isso. Aí eu disse, imagine, não olhe para baixo não, eu não vou saber, eu não sei quem é que está fazendo isso não, mas se você olhar para baixo, aí eu fico imaginando, irmão, na casa do Senhor é lugar de oração, é lugar de temor, é lugar da presença, é lugar de nós vem adorar, é lugar que nós vem buscar a presença do Senhor. O salmista Davi, coloca aí Salmo 27:4. Aqui é o lugar, irmão, da presença de Deus. Aqui é o lugar onde nós vemos orar. Nós temos que cuidar da casa do Senhor. A Bíblia diz, o zelo da tua casa me consome. Quando você vem para a casa do Senhor, irmão, não é para a casa do presbítero José não, é para a casa do papai. É o lugar de adoração, é o lugar que o papai está se manifestando. Aí você pega o copo, joga, pega bombom, joga. Você, não, irmão, não é assim não. É na casa do papai. Olha o que é que o salmista Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os... Eita Deus! Da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Para finalizar, colocar em Salmo 122. Quem está me entendendo aqui? Esses pilares, essas bases que foi passado para você hoje, terça-feira no PG, ela será esmiuçada de novo. O que é que a Bíblia diz, Salmo 122?
Alegrei-me quando me disseram. É motivo de alegria, irmão. Eu vou porque eu estou cansado. Eu trabalho lá em Petrolina, chego cansado. Irmão, tu não sabe, o sol está quente. Irmão, eu estou não sei o quê. Irmão, não deu para vir porque não... irmão, quem foi que te deu o trabalho? Quem foi que te deu o trabalho? Quem abriu a porta de emprego para você foi quem? Deus vai te dar trabalho para você não vir para a casa dele? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma, irmão. Então você tem de vir para a casa do Senhor, alegre, não é com tristeza não, porque você está vindo para o lugar de adoração, você não está indo para o cemitério não. Você não está indo para fazer a feira não, que quando bota no carrinho que olha, rapaz, deu desse tanto de dinheiro, aí você fica triste. Você está vindo aqui para um ambiente de adoração. Você está vindo para aqui para um lugar para nós adorarmos, para nós receber a palavra, para nós ser edificados, para nós ser corrigidos, para nós ser instruídos, para nós viver uma vida abençoada. E por isso que o salmista Davi diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do quê? Eu fico alegre, irmão, quando eu vejo um irmão disposto. É culto de oração, está aqui. É culto de quinta, está aqui. É culto de domingo, está aqui. Se vem fazer alguma coisa na igreja, ele está aqui. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu era do mundo mesmo, eu não podia ver um batido de lata que eu estava no meio. Então se eu estava no mundo, e quando tinha um batido de lata eu estava no meio, aí Jesus transformou a minha vida, libertou, tirou eu da prostituição, tirou eu da bebida, e me salvou, e me libertou, e preparou uma morada lá para o céu, para mim. Então se tiver um batido de lata dentro da igreja, eu estou no meio. Pode estar cansado, pode estar isso, pode estar aquilo, mas eu venho para a casa do Senhor, e vem com alegria. E quantas vezes, irmão, chego cansado. Muitas vezes aí, essa semana lá na empresa foi uma semana de auditoria e de fiscalização. E teve dia que eu cheguei tarde, ainda bem que o dia que eu cheguei tarde não tinha culto, não tinha nada na igreja. Cansado. Mas quando entra naquela porta ali, irmão, que você recebe a presença de Deus, que você recebe a palavra, você volta para casa restaurado e transformado. Então a casa do Senhor é isso, irmão. Quem aqui entrou com a vida aqui bagunçada aqui? Só foi o presbítero José? Maciel ali, irmão. Maciel usava maconha. Maciel cheirava pó. Maciel fumava crack. E diz que o crack, as pessoas que usam o crack diz que a cada 6 segundos que você fuma o crack, você dá vontade de fumar outro. Aí Jesus pega um homem desse ali, liberta ele, restaura ele. Aí tem culto na igreja, ele não vem. Tem oração na igreja, ele não vem. E aí? Nós precisamos ser gratos, irmão. O que Deus fez na minha e na sua vida. O povo antigamente, irmão, eles viviam para o templo, era todo dia adorar o Senhor. Vamos ver como era, para finalizar aqui. Presbítero, hoje você está demorando. Mas quantas vezes, irmão, quando você estava no mundo, você passava era a noite todinha dançando para o diabo. Era ou não era? Eu mesmo chegava em casa, era 4 horas da manhã. Eu chegava em casa 4 horas da manhã. E tinha vezes que eu nem batia na porta, eu ficava dentro do carro. Eu disse, se eu bater, a mulher vai me dar pizza logo, é hoje. Eu vou dormir no carro amanhã cedo.
Era, irmão, passava a noite dançando pro diabo, passava a noite bebendo. Aí agora nós vem para o culto. Eita, o presbítero está demorando hoje. A palavra hoje demorou. Ei, irmão, nós estamos na casa do Senhor. Se fosse para passar a noite adorando, nós adorávamos. Se fosse para passar a noite louvando, nós louvávamos. Nós vamos fazer outra vigília de novo aqui, para nós passar a noite aqui turbinado da presença de Deus. Então vamos lá, coloca aí Atos capítulo 2 para nós fecharmos. Vamos fechar com chave de ouro. Diga, vamos fechar com chave de ouro. Vamos ver como era que viviam os novos cristãos. Bota no 42. Atos 2, versículo 42 em diante. Como viviam os novos cristãos? Vamos lá. E perseveravam na doutrina e na comunhão, e no partir do pão, e nas... Versículo 3. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverava unânimes de mês em mês. Era, irmão? Eu estou enganado? É de 15 em 15 dias, né? Não, era só os cultos de domingo, que domingo eu estou descansado. Ou era só os cultos de quinta. Não, porque na oração, presbítero, aí você sabe, é o primeiro dia é o segundo dia da semana, eu chego cansado. Mas olha como era que eles viviam. E perseveravam unânime todos os meses, de ano em ano, de 5 em 5 dias, de 6 em 6 dias. Era não, irmão, olha aí, ó. E perseverava unânime todos os dias, aonde? No templo, irmão, era todo dia. E partindo o pão em casa comum, comiam juntos com alegria e sigileza e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de salvar. Veja como nós somos diferentes, irmão. Eles eram todos os dias. E às vezes você só quer vir nas quintas, só quer vir nos domingos. Ou vem quinta, não vem domingo, ou vem domingo, não vem quinta. Eles adoravam o Senhor, eles estavam no templo, era todos os dias. Todos os dias. Será que você pode ficar de pé essa noite? Aleluia. Rei da glória. Ô Rei da glória. Eu quero orar por pessoas que veio aqui, chegou aqui enferma, que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Ou está sentindo dor de cabeça, ou dor no estômago, dor de barriga, seja o que for. Se você está sentindo alguma dor, sai do seu lugar e vem aqui para frente, que eu quero orar pela sua vida. Cadê o cantor? Cadê o cantor? Aleluia. Rei da glória. Você que quer oração, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.
Manda fogo aí. Cresça e que eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e que eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e que eu diminua, e que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Aleluia! Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pois eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem os potestades, que nem o presente, que nem o porvir, que nem a altura, que nem a profundidade, que nenhuma criatura nenhuma nos separar do amor